Boa tarde, trabalhadoras, trabalhadores. Sextou. Vocês viram que hoje eu fico mais alegre quando a gente fala que sextou, porque todos nós, né? Embora eu sei que tem muitos companheiros que têm uma jornada amanhã, de dia inteiro, e eu também sei que tem até jornadas de domingo, né? Mas vamos pensar que a maior parte vai poder, assim como eu, dar uma relaxada, né? Dar uma ficar imerso, né? Porque tudo é em casa. Ninguém pode ir para lugar nenhum, é todo mundo em casa com o nosso afastamento social, né? E quando nós saímos é com as nossas máscaras e respeitando do supermercado, em todos os lugares, aquele pontinho no chão. Estou achando assim bem bacana que em Curitiba tem em todos os lugares. Nada de ficar todo mundo ali um em cima do outro para querer pagar as coisas. E também, gente, quando a gente vai no mercado e vê que ele está lotado, tem sempre um próximo. Curitiba está cheio de supermercados, assim como a região metropolitana também, e nós não temos motivo para ficarmos nos aglomerando no momento que não podemos fazer isso, tá? Nada mudou, pelo contrário, está aumentando os números, os casos de contaminação em Curitiba, assim como os óbitos também. Então, alto lá, todo mundo muito ligado. Mas vou falar do nosso programa hoje, como é que ele está, a ordem dele, tá? Então, nós iniciamos aqui, como sempre, com os nossos articulistas, super importantes, falando de temas que vocês precisam saber, precisam conhecer, por pessoas que são especialistas em cada tema, certo? Então, e nós teremos depois os nossos comerciais, a doutora Sandra Lia Biso, que é uma advogada feminista, membro da OAB, bem desse departamento em defesa da mulher. Ela é uma estudiosa e ela participa ativamente de lives aqui em Curitiba e em todo o Brasil sobre a defesa da mulher. E nós sabemos que, infelizmente, agora com a pandemia, com a aproximação maior dos casais, aonde já há um caso de violência doméstica, isso tem se aprofundado, essa crise, tem acirrado, tem aumentado os números. Aumentam os números de óbitos, em compensação, não aumentam os números de denúncias, porque, em função da pandemia, elas não conseguem sair de casa quando elas têm coragem para denunciar. Mas todos esses detalhamentos vocês vão ver lá na matéria que a gente vai levar ao ar hoje, tá? E nós também temos hoje em Curitiba acontecendo uma live super importante, que é sobre o Fórum Paranaense de Liberdade Sindical, que é coordenado pelo Dr. Alberto, do Ministério Público do Trabalho. Então, nesta reunião, estão participando, além dos dirigentes sindicais das nossas principais lideranças, como também lideranças do SMC, do Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba, e dos demais sindicatos aqui do Estado, do Estado inteiro. Nós também temos a presença da Procuradora-Geral do Ministério Público do Trabalho, da doutora Margarete Matos, que nos deu uma entrevista ontem aqui na live SMC. Foi um evento extremamente importante e, na verdade, ele está acontecendo porque a programação dele teve a parte da manhã, mas ele vai também, né, até durante toda essa tarde. E ele é importante por quê? Porque lá está sendo discutido a liberdade sindical, a importância do fortalecimento das entidades como um meio de proteção aos trabalhadores. Vocês sabem, né, a nossa audiência, que é formada por trabalhadoras e trabalhadores, que existe de todas as forças, nesse momento, uma imposição de precarização para os sindicatos, principalmente a partir do governo federal, né, que já começou lá atrás com a retirada do imposto sindical. Agora nós temos a medida 927, que ela está tramitando no Congresso, que é uma medida que tenta tirar de cena o sindicato, fazendo que haja uma prevalência do individual sobre o coletivo, e isso não pode acontecer. Nós temos repetido isso aqui diariamente. É importante que os sindicatos se mantenham em seu papel fundamental, garantido constitucionalmente, de defender os trabalhadores de forma individual e coletiva. E, principalmente, quando falamos aqui dos acordos coletivos. Nesse momento em que os direitos estão sendo precarizados a cada medida provisória que chega do governo federal, é importante um sindicato forte aqui para que possa resistir,
para que possa combater, para que possa, unido com os trabalhadores, né, sindicatos de trabalhadores, poderem enfrentar. Porque o que manda nesse país, gente, são vocês, trabalhadoras e trabalhadores. Somos nós somos a maioria, o povo. E quando o povo deixa claro a sua vontade, o Congresso Federal ele precisa e deve respeitá-la. Então, nós não podemos sofrer calados. Nós precisamos mostrar a nossa voz, nós precisamos defender o nosso sindicato, que é quem pode lutar junto conosco e nos fortalecer, porque sozinhos, dentro de uma grande fábrica com 7, 8 mil funcionários, como é que nós vamos conseguir defender sozinhos os nossos direitos? Nós temos que trabalhar no coletivo cada vez mais. Temos que ficar cada vez mais atentos quando tem eleição para formar o Congresso Nacional, que eu já falei aqui, que é a soma, né, de todos os esforços da Câmara Federal com o Senado, é o Congresso. E quem coloca os senadores lá e os deputados federais lá e os deputados estaduais aqui na nossa Assembleia Legislativa? Sou eu e é você, trabalhador e trabalhadora. É a partir do nosso voto. Então, quando nós estivermos votando, né, tanto esse ano a nível municipal, que vamos formar as câmaras de vereadores e escolher os nossos prefeitos, nós temos que fazer isso a partir da nossa realidade. Vamos cuidar assim de ondas, aquelas ondas que vêm que fulano, ciclano é bacana. Vamos conhecer qual é a plataforma de cada um, quem tem compromisso com a classe trabalhadora. Isto é extremamente importante, porque é isso que altera a nossa vida, aqui no nosso trabalho e lá em casa com a nossa família. Então, não percam o nosso programa de hoje, porque ele está extremamente importante e recheado de conteúdos especialmente feito para vocês. Então, agora o Fernando vai colocar aqui para nós o bloco dos nossos articulistas, super importante. É com você, Fernando. Então, Cid, o nosso articulista predileto de economia, sextou. Sextou e a gente não vai poder sair amanhã para os bares, né, e nem restaurantes. A gente que gosta de sair um pouquinho no final de semana, é em casa, com a família, com máscara e, quando sair, isolamento social. Todos estamos presos juntos às nossas famílias, que é uma maravilha para a gente não correr risco lá fora. Cid, por favor, explica para nós aqui, para a nossa audiência, uma situação que eu vi aqui na Folha de São Paulo e fiquei estarrecida. Quando eu penso que eu não vou mais me surpreender com o governo Bolsonaro, ele ainda consegue, todo dia, tirar a gente totalmente do prumo. Existe uma parcela muito grande da nossa sociedade que depende do Bolsa Família, que é super importante. É a renda que eles têm para se manter a eles e suas famílias. E nós lemos aqui na Folha de São Paulo que o presidente Jair Bolsonaro ele está tirando dinheiro, recursos do Bolsa Família para publicidade. Conta essa para a gente, porque eu fiquei passada. Não imaginei que ele podia descer a esse ponto. É com você, Cid. Isso mesmo, Gilce. O governo Bolsonaro, ele está... Isso é oficial, hein? Saiu ontem uma portaria no Diário Oficial da União. O governo está tirando 84 milhões do orçamento que financia o Bolsa Família para pagar propaganda para o governo, para melhorar a imagem do Bolsonaro, porque ele sabe que ele está perdendo popularidade, né? Ele está sofrendo uma ameaça de impeachment e as pessoas não aguentam mais e estão indo para a rua para protestar contra ele. Teremos novas manifestações no domingo, né? Então, o governo, em vez de pensar nas políticas públicas, em vez de pensar em colocar o arroz e feijão para quem precisa, né, que são as famílias mais vulneráveis, as famílias do Bolsa Família, ele está tirando dinheiro. Ele está preocupado com a sua imagem e não com a mesa de quem precisa do arroz e feijão. E outra coisa,
há uma fila no SUS de 433 mil pedidos para ingressar no Bolsa Família, que o governo está segurando para não aumentar o gasto, né? E ele está fazendo o que então, né? Em vez de atender, de ampliar o Bolsa Família, tanto no valor que ele paga para essas famílias de baixa renda, ou de incluir novas famílias dentro do programa, ele está preocupado em colocar esse dinheiro em publicidade para recuperar ou amenizar o desgaste da sua imagem. Bom, primeira questão, ele vai amenizar o seu desgaste se ele passar a governar esse país, né? E não ficar toda semana criando uma polêmica que está levando o país para o buraco, né? Isto desgastaria, ele não precisa gastar dinheiro com publicidade, ele precisa ser competente, ele precisa governar com responsabilidade, né, com ponderação, aí sim nós vamos sair do buraco em que ele nos meteu aí, tá? Porque ele faz essa propaganda aqui interna, mas o Mourão, o vice-presidente, também deu uma entrevista hoje no Estadão falando que a imagem do Brasil está muito péssima no exterior e começa a afetar os negócios dos brasileiros. Mas o seguinte, desse governo nós não poderíamos esperar algo diferente disso, tá? De tirar dinheiro do trabalhador, das famílias mais vulneráveis, do pequeno e médio empresário, porque é o seguinte, como nós já abordamos aqui, é um governo que tem uma cabeça de uma elite atrasada, né? Que olha a população do trabalhador, de baixa renda e tal, como cidadão de segunda classe. Nós já mencionamos isso daqui, né? Que o Guedes falou daquela empregada doméstica que foi para a Disney, acabou aquela farra, ele disse, né? Recentemente também ele voltou a se pronunciar sobre isto, né? Que nós abordamos aqui no programa. Enfim, é um governo que realmente não pensa em políticas sociais. Pelo contrário, ele tem reduzido as políticas sociais, né? Vide também os ataques que ele tem feito aos trabalhadores. Então, infelizmente, é mais um ato simbólico desse governo, quando ele tira o dinheiro de Bolsa Família e coloca para publicidade, é mais um ato simbólico para mostrar quais são seus reais interesses, né? E a outra questão, né? Nós sabemos, e foi denunciado também essa semana por assessores parlamentares do Senado, né? Que solicitaram informações de que esses recursos de propaganda do Bolsonaro está sendo direcionado para a mídia virtual que espalha fake news, né? Mídia virtual que inclusive tem cenas proibida para menores, né? Cena para adultos, né? Então vejam onde é que ele está colocando o nosso dinheiro. O governo está financiando imprensa que propaga mentira, né? E ainda está reforçando mais dinheiro ainda, porque são esses blogs virtuais aí do fake news que fica sustentando ainda um pouco desse gado que segue ele, né? Então ele quer manter esse pessoal na bolha e para isso coloca esses recursos aí. Acompanhando aqui as informações do setor de tecnologia dos jornais, o e-commerce, nós apuramos que tem pesquisa dizendo que a cada 1 minuto está sendo aberta um novo comércio na internet. Claro que isso é reflexo desse momento de estagnação total da nossa economia, onde as pessoas estão com seus contratos suspensos ou com redução de jornada. E para ir atrás, né, de poder melhorar mais ainda a sua renda, eles estão abrindo e-commerces, lojas virtuais. Por favor, Cid, nos ajude a analisar essa situação. É com você. Bom, Gilson, em relação à questão de empresas por minuto, de fato está ocorrendo, mas isto não é evidente como uma melhora, uma perspectiva de melhora. Na verdade, isto é um sinal de desespero, né? Então, o que está ocorrendo? Por um lado é desespero, por um outro lado, empresas que já estavam instaladas, né, como estão fechadas, muitas dessas empresas, então, abriram, né, empresa virtual, né? E, por um outro lado, você tem as pessoas que têm que encontrar algum meio de sustentação, né? Porque se a pessoa não está com a ajuda emergencial dos R$ 600, se ela não está com carteira assinada, né, que tem os programas de proteção aí também,
ele tem que encontrar uma alternativa de renda. Então, o que as pessoas estão fazendo? Abrindo empresa virtual. E, de fato, está sendo criada mais de uma empresa por minuto aí, virtual, nesses 2 meses e meio aí de pandemia. Para se ter uma ideia, antes era criadas 10 mil empresas por mês, 10 mil empresas virtual por mês. Agora, esse patamar está em quase 50 mil empresas por mês. Né? Foram 107 mil empresas nesses 2 meses e alguns dias aí do início da pandemia. Né? Então, as pessoas realmente elas estão buscando um meio, aí não é nem um meio de negócio, viu? É um meio de sobrevivência. Evidente que nós vamos ter situações que vão dar certo, outras que não. E, inclusive, alertando as pessoas que quando for fazer isto, né? E, de fato, a gente tem que estar orientando a nossa base, porque nós temos aqui pessoas que estão nos ouvindo, ou que tem o cônjuge ou parente, e que está numa situação e que, às vezes, vai buscar essa oportunidade de fato. Então, primeira questão, quando for pensar numa empresa virtual, tá? Procurar uma assessoria, por exemplo, do Sebrae, né? Planejar, né, qual segmento que vai entrar, porque esses que estão entrando mais aí, qual as maiores oportunidades que estão surgindo de empresa virtual? É na área de alimentação, porque as pessoas não saem de casa, bebidas, né, que as pessoas, essas delivery de entrega de bebidas, né, nós temos também roupas, calçados e produtos de beleza, aliás, de limpeza, né? Esses são os segmentos que estão tendo maior número de abertura de empresas. Então, como nós estamos falando, né, a pessoa tem que ver qual, nesse canal novo aí, comercial, virtual, quais os segmentos que estão dando mais oportunidade, mais possibilidade. Procurar assessoria, nós indicamos aí o Sebrae, né, que é mantido com recursos públicos, inclusive, e também a pessoa pensar o seguinte: se não fizer esse planejamento, em média, as empresas que são abertas, 60% não conseguem superar o quinto ano de existência, até o quinto ano de existência. Então, há um nível de mortalidade muito grande também de empresas que surgem sem planejamento, sem estudar o mercado, né? Mas, enfim, eu acho que essa é uma orientação que a gente dá e um cuidado também que a gente indica, né? Para essas situações aí. Mas, de fato, nós tivemos uma explosão de empresas por conta da pandemia, porque as lojas fecharam e também porque tem muitas pessoas que estão sem nenhuma outra opção, então tem que abrir o seu próprio negócio. Então, isso. Cid, nós estamos acompanhando aqui pela imprensa também, né, pela Folha de São Paulo, que há uma grande evasão das escolas particulares. Em função da pandemia, os pais estão recebendo menos, né? Estão com redução de jornada, estão com suspensão de contrato, e com isso eles estão tirando os filhos das escolas particulares e colocando essas crianças nas escolas públicas. Por outro lado, há também uma evasão desses alunos das escolas públicas. Por quê? Porque esses pais que já não têm renda para colocar os filhos em escolas particulares, nesse momento, estão sofrendo ainda mais com baixas de recursos em função de mudança nos seus contratos de trabalho. E, com isso, eles estão também tirando seus filhos das escolas públicas para ajudar em casa, colocando essas crianças em trabalhos informais para poder complementar a renda. Cid, nos ajude a analisar. É uma sexta-feira, né, de notícias assim bastante complexas, né, para a gente falar aqui o mínimo, mas nós sabemos que, infelizmente, esse passa a ser o nosso cotidiano, porque quanto mais a crise sanitária profunda, mais está afundando também a crise econômica, aprofundando a crise econômica, e nós sabemos muito por quê, né? Muito em função de um mau gerenciamento lá em cima pelo nosso governo federal, e com isso é aqui, nesse momento, as crianças que são as grandes afetadas, né? Por essa má condução, por essa falta total de responsabilidade com questões sociais tão importantes. É com você, Cid. Bom, por fim, Gilce, nós temos essa notícia aí sobre, que você mencionou,
das escolas, né? E, de fato, o que nós estamos observando, né? Há uma evasão das escolas particulares para escolas públicas, era esperado, inclusive, porque o que ocorreu? A renda das famílias estão caindo, né? Em média, a expectativa é que a renda das famílias caia aí 20 a 30% com a pandemia, né? Porque a pessoa perdeu o emprego, né? Porque o negócio que alguém tocava aí teve uma queda de 50, 40, 60% do faturamento. Então, isso tudo evidente que reduz o orçamento das famílias e elas começam a cortar, né? E vai cortar também aí tem cortado aí a escola particular e migrado os filhos para a escola pública. O que nós também estamos aí preocupados, né, é um outro movimento também, que é o movimento da saída das crianças de escolas públicas para a rua, né? Por que isso muitas vezes acontece? Né? Não é pela irresponsabilidade dos pais, mas muitas vezes no Brasil, isso acontece muito, quando a renda cai, né, os pais e mães utilizam as crianças para o mercado de trabalho, para não passar fome, né? Então, daí tira as crianças, né, e coloca elas para trabalhar na informalidade ou muitas vezes, como a gente vê aí, nas ruas também, né? E tem um outro fator, porque as crianças também estão sem aula, né? Tem essa aula online que muitas crianças não estão conseguindo acessar, porque não tem nem os meios tecnológicos, se você trata de uma família de baixa renda, né? Então, muitas vezes, os pais dão o ano letivo como perdido, né? Então, nós vamos ter aí, provavelmente, uma evasão também grande da escola pública, né? De crianças saindo da escola pública para poder ajudar as famílias a complementar a renda. E, novamente, né? E tudo que nós estamos falando aqui, tudo isso nós estamos vendo, ou das lojas, né? Ou dos pais que estão tirando o filho da escola particular para a escola pública, ou vai se tirar da escola pública para poder ajudar na renda familiar, tudo isso é decorrência dessa recessão que nós estamos vivendo, né? Que é muito forte de fato, o PIB do país deve cair 6 a 10%, eleva o desemprego, reduz a renda e leva as pessoas a essas decisões, né? Enfim, por isso que é muito importante, seria muito importante um governo, em vez de gastar dinheiro com publicidade para melhorar sua imagem, governar bem, governar de forma competente o país, né? Assim, amenizaria o custo dessa crise para a população brasileira. Então, esse custo a mais que as famílias estão pagando é por conta de um governo que sempre está toda semana polemizando, toda semana criando um problema. O Bolsonaro, ele não é um governo que está solucionando, ele está problematizando, né? Então, é isto, e daí com isto a crise é maior, a recessão é maior, e isso provoca um aumento do desemprego maior do que seria normalmente e uma queda da renda das famílias também. Tá? Então, são essas as nossas análises para essa sexta-feira aí, infelizmente, já estamos observando aí muitos resultados da pandemia. Obrigado. Boa tarde, João. Como é que está aí no seu escritório, na sua casa? Está tudo certo? Tudo bem? Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Bom, então hoje vamos falar de bomba, porque sei que você gosta de metáforas, né? Então hoje é bomba. E a nossa bomba do dia é que nós temos um problema com o auxílio emergencial. Então, aqui duas propostas, né? Aqui dois comentários. Primeiro, que o Maia está defendendo que o governo encaminhe projetos sobre a prorrogação do auxílio emergencial, né? Então, o Maia ele quer se envolver com a bomba. O segundo, que a redução do auxílio emergencial, né, que ele quer reduzir de 600 para 200 ou para 50, ninguém sabe o quê, pode ser o próximo problema, né, entre ele e seus mais novos best friends, seus melhores amiguinhos, que é o Centrão. É com você, João. Decanta isso para a gente. Gilce, está na Bíblia a cada dia sua aflição, mas a crise da pandemia tem nos colocado um desafio novo. A cada dia, duas novas aflições. A primeira aflição de hoje é o anúncio feito
pelo governo federal de que vai prorrogar o auxílio emergencial. Porém, diz que diminuirá o seu montante. Não se sabe quanto e também não se tem clara a duração da continuidade. A Câmara, através do seu presidente, discute a possibilidade de um projeto de lei também sobre o qual não se tem clareza do montante nem a duração. Portanto, essa é a primeira aflição. Cabe ao movimento sindical, desde hoje, chutar o balde em defesa da seguinte palavra de ordem: nenhum real a menos. Pagar a todos que ainda não conseguiram receber e garantir a continuidade do auxílio emergencial de R$ 600. Esta deve ser, de imediato, a resposta do movimento sindical a essas discussões ou informações vindas de Brasília. Tem-se alegado também que o sistema tem tido muita fraude e alegam-se números assim estratosféricos. Ora, o problema da fraude ou da má aquisição do benefício é uma questão de controle. Ela não pode ser justificativa para sabotar o programa e, principalmente, não deve ser justificativa de diminuição na duração no tempo e dos valores do programa. Portanto, para enfrentar a primeira aflição, eu recomendo que o movimento sindical trabalhe desde já com o slogan: nenhum real a menos, pagar a todo mundo. A segunda aflição é a crise enorme que continua existindo na Previdência Social. Observe que as agências estão até fechadas. Sim. A justificativa é que aqueles novos contratados, aposentados e militares da reserva, levam tempo para aprender. Mas, olha, dos 9 mil pretensamente contratados pelas necessidades, só foram efetivados 5 mil. E hoje, as filas virtuais ou físicas não, porque as agências estão fechadas, mas as filas virtuais somam novamente 1.100.000 trabalhadores que não têm acesso aos benefícios. E não é só aposentadoria, salário maternidade, salário doença, etc. Então, a segunda ação do movimento contra a segunda aflição é a denúncia dessa calamitosa situação do INSS, que prejudica milhões e sobre a qual nós temos de influir com a exigência do seguinte: o serviço tem que ser prestado fisicamente, se for o caso, mas, sobretudo, melhorando os serviços virtuais com a experiência que nós estamos tendo. O Sindicato dos Metalúrgicos, por exemplo, ele tem operado com muita competência na rede virtual, tem resolvido problemas. Bancários de São Paulo, Minas Gerais e Bahia realizaram eleições sindicais virtuais. Os químicos de São Paulo fizeram um grande acordo de 18 meses de proteção aos trabalhadores virtualmente. Então, é possível hoje, pela tecnologia, que não existam essas filas, esse empossamento dos benefícios que os trabalhadores têm direito, têm recorrido e não têm obtido na Previdência. Eu resumo, então, 2 tarefas do movimento sindical para enfrentar as 2 aflições de hoje. Nenhum dinheiro a menos, nenhum real a menos nos auxílios emergenciais. Todos que precisam receber. Em segundo lugar, vamos agir denunciando, mas exigindo que o INSS tome tento, atenda o trabalhador com presteza. Sim. E endossando suas palavras, dando mais um exemplo de ação aqui virtual super eficiente, o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba também faz todo o seu trabalho que fazia antes lá nas fábricas, presencial,
é tudo por plataforma, pelo Zoom. Nós temos basicamente, diariamente, assembleias para todo tipo de acordo, de férias, acordo de salários, acordo de redução, o tempo todo. Então, não há nada que justifique as coisas não estarem acontecendo. E o nosso economista aqui diariamente tem falado que o que acontece muito é em função do desaparelhamento do Estado, né? Que a primeira coisa que ele fez foi demitir todo mundo com aquela coisa de caça às bruxas, e com isso nós sabemos que existem técnicos e expertises que levam-se anos para, como você acabou de falar, né? Ele trocou por militares, mas há um tempo as pessoas não chegam já qualificadas, já com experiência. E claro que isso tem um reflexo muito grande no tipo de serviço que é prestado. João, como sempre, né, super importante suas palavras. Sextou, como dizem. Não sei como é que está o clima aí, mas aqui está horrível. Está frio, está chovendo, está combinando com as duas mazelas do dia da Bíblia, porque assim, tudo que você fala aqui no programa acaba sendo repetido por todo mundo aqui no sindicato depois o dia inteiro. A gente, como disse, né, o João, todo dia você tira uma da cartola, assim, que acaba ficando aqui por dias. Querido João, tenha um ótimo fim de semana, cuidadinho, guardado em casa, devorando todas as notícias, como já é o que você faz, né, diariamente, para que na segunda-feira você venha aqui nos ajudar a entender. E vamos também tentar ver se fica frio em Brasília e se chove, para que o capitão não vá cavalgar de novo em Brasília, né, João? Que ele fique em casa. Olha, eu espero que o bom senso predomine e as pessoas não vão às ruas no domingo convocadas por pessoas virtuosas, sensíveis, progressistas, mas que cometerão, ao irem domingo em manifestações nas ruas, um erro grave. Nós deixaremos de ter o privilégio de acusarmos o presidente, com as suas estripulias, de violar as regras contra a pandemia. Não devemos cair nessa armadilha. Portanto, eu recomendo, meus companheiros e companheiras, o sindicato e você estão agindo corretamente. Portanto, não tenham a aflição da rua. A aflição da rua hoje é errada. Fiquem em casa e segunda voltamos a falar. Com certeza. Um grande abraço, obrigado e até lá, João. Fica com Deus. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, doutor Iraci, tudo bem com você? Boa tarde, Júlio. Você está bem? Estou bem, tudo certo. Estamos aqui, cada um de nós, bem no nosso quadrado, aqui no nosso canto, né? Mas sentindo muito pesar pelas perdas da pandemia, Brasil afora, enfim. Doutor, nós temos hoje aqui uma questão bem importante para que o senhor nos ajude a analisar aqui. O Ministério Público Federal considera inconstitucional o item da reforma trabalhista, né, que foi ainda aprovada no governo Temer, sobre a jornada 12/36. Qual é a sua análise sobre essa notícia? Nós fomos agora, saiu a notícia do momento na área jurídica, notícia de hoje, que diz que o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ele deu um parecer numa matéria que foi levantada pela Confederação dos Trabalhadores na área de saúde, junto ao Supremo Tribunal Federal, entendendo que havia inconstitucionalidade naquela lei do Temer, naquela lei da reforma trabalhista, para vocês terem uma ideia de como demora as coisas para conseguir caminhar no Brasil. Nossa, né? E a Confederação do Pessoal do Serviço de Saúde, eles questionavam a jornada de 12/36, não a jornada em si, porque foi a primeira categoria que utilizou essa jornada, e eu explico já por que ela é tão importante para essa categoria, mas pela forma como a reforma trabalhista possibilitou de que ela fosse formalizada entre empregado e empregador.
A jornada de 12 por 36, na reforma trabalhista, ela foi expandida para todas as categorias. E foi dito que podia ser expandida e podia ser adotada através de um acordo entre empregado e empregador, sem a participação do sindicato, dentro daquela linha que nós já chegamos a conversar com outras matérias aqui, da intenção que havia do governo de efetivamente afastar os sindicatos de toda e qualquer negociação, de afastar os sindicatos dessa representação dos trabalhadores, deixando-os para serem frágeis, para serem fragilizados pelo patrão na negociação direta. O pessoal da saúde tem há muitos anos, mas muitos anos, e eu tive o privilégio de, enquanto advogado do Sindicato dos Empregados em estabelecimentos de serviços de saúde aqui em Curitiba, de ter feito o primeiro acordo do Brasil com o 12 por 36. Entendi. E qual era a lógica do 12 por 36? Eu digo isso para explicar e compreenderem exatamente o que é. Porque se nós tivéssemos a jornada de 6 horas, como é a jornada que era estabelecida para as enfermeiras, atendentes de enfermagem, assim por diante, elas teriam horários quebrados para a saída e para a entrada no trabalho. E isso faria com que estivessem expostas a terem que esperar a condução em momentos em que a condução é muito difícil, é espaçada, em momentos em que estariam expostas à violência urbana que começou a crescer e crescer muito. E aí se idealizou essa jornada do 12 por 36, porque a empregada entra às 7 horas da noite e sai às 7 horas da manhã. A outra entra às 7 horas da manhã e sai às 7 horas da noite. Uma outra turma vem e reveza, o que faz que cada uma dessas empregadas trabalhe 12 horas seguidas e depois ela tenha 36 horas de folga, regularizando a vida e dando segurança, principalmente numa categoria que tinha majoritariamente mulheres. Bom, a reforma trabalhista, e isso era feito, volto agora a insistir, isso era feito em cima de uma legislação que dizia, a Constituição Federal, no artigo 7º, de que pode haver uma jornada maior do que 8 horas diárias e até superior a 44 horas semanais, em uma semana, embora compense na outra, de forma que isso seja elaborado através de um acordo firmado pelo sindicato. E a reforma trabalhista veio e disse, não, pode fazer direto empregado e empregador. E o que o procurador está dizendo nesse parecer, depois de tantos anos, né, é de 2017, a reforma trabalhista, né, depois de tantos anos, o procurador vem dar um parecer favorável, é que essa medida do governo efetivamente contrariou e rasgou a Constituição Federal, fazendo uma subversão da ordem jurídica no país, como tantas que têm sido feitas ao longo do tempo. Então, loas ao procurador que reconheceu que a reforma trabalhista ela foi, nesse aspecto, danosa para os trabalhadores, tirou o amparo do sindicato, a garantia de que o sindicato fizesse essa transformação dos contratos de trabalho por uma jornada de 12 por 36, que, de resto, não é ruim para o empregado quando se adequa, não é em qualquer função e em qualquer atividade, mas resgatou o direito de que fosse feita essa alteração só através da intervenção sindical por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Doutor, eu vou aproveitar esse tema e fazer uma pergunta para o senhor, que com certeza deve ser a dúvida de muitos trabalhadores que estão aqui nos ouvindo. Desde que ela foi promulgada, né, e que entrou, como a gente já comentou aqui, ainda em 2017, né, doutor, em relação o presidente atual era o presidente da época, perdão, ainda era o Temer.
E sempre houve uma judicialização havia uma insegurança jurídica entre vários temas que foram aprovados na época. Agora nós temos mais essa novidade, né, como diz o senhor, apesar do tempo. O senhor, como jurista, existe a possibilidade, há esperança para os trabalhadores, né, que como há tantas inseguranças jurídicas, agora mais reconhecimento do próprio Procurador-Geral da República, que algo é inconstitucional, em algum momento vai ser revista essa reforma trabalhista? Assim, o senhor acha que dá para ter esperança? Olha, ela pode ter revisão em alguns aspectos, mas o próprio governo, porque o presidente era outro, mas a pessoa que estava envolvida e encarregada disso era o mesmo, era o Rogério Marinho, o ex-deputado, né? Tanto naquela que foi o relator da reforma trabalhista, como posteriormente veio compor o governo do Bolsonaro e atendendo e cuidando das mesmas coisas, ou seja, está na mão da mesma pessoa as coisas que vieram danosas em relação aos trabalhadores. Alguns aspectos podem ser corrigidos, apesar do tempo e apesar do prejuízo que possa ter trazido durante esse período. Mas outras coisas já foram, por medidas provisórias, corrigidas, não a favor do trabalhador, mas corrigidas para não serem tão agressivas como foi esse caso em relação à Constituição. Na verdade, nós temos hoje uma disposição muito forte desse governo, como foi a disposição que teve naquele governo Temer, depois do impeachment da presidente Dilma, de fazer alterações e agradar os empresários, realmente reduzindo e restringindo e retirando direitos dos trabalhadores. Ok, doutor. Muito obrigada. Ficamos por aqui, é sexta-feira. Eu desejo ao senhor e sua família um bom final de semana, todo mundo em casa, tranquilos, sossegados, relaxando, porque segunda-feira tem mais. E a gente quer contar com o senhor aqui novamente, tá? Então, um bom final de semana e até segunda-feira. Obrigada pelas suas informações, sempre tão importantes. Um abraço. E agora nós temos o nosso bloco de relaxamento de informação, que é o nosso bloco de comerciais, projetos e campanhas do SMC. E se faltar alguma informação, corre lá no cimec.com.br. É com você, Fernando. A pandemia do Covid-19 continua e milhares de metalúrgicos já estão retornando ao chão de fábrica na Grande Curitiba. Por isso, o sindicato está de olho nesse retorno, principalmente mobilizando os trabalhadores no combate ao coronavírus. O momento exige cuidado redobrado. Já estamos orientando na porta de fábrica e através de lives diárias. E não se esqueça, acesse combateaocovid19.com.br e deixe seu relato sobre como sua empresa está agindo na volta das atividades. Todos contra o Covid-19. Venha para a rede de WhatsApp do sindicato e faça parte da lista VIP do SMC. Notícias, serviços, atividades, trabalho, economia, ações e muito mais. Faça já o seu cadastro em cimec.com.br/zap e fique por dentro. E lembre-se, informação oficial da categoria é com a gente. Previna-se do Covid-19 usando o SMC Pay Venda Segura. Através dele, você realiza o pagamento na rede Fidelidade usando o seu celular sem precisar encostar na maquininha do estabelecimento. Sabemos que todo cuidado agora é pouco, então não fique para trás e use já o seu SMC Pay Venda Segura. Veja como é fácil. Acesse o smcpay.com.br mais o número do seu CPF. Digite o código do estabelecimento e o valor que gastou. Coloque sua senha SMC Card e pronto. Para maior facilidade, deixe o SMC Pay salvo na tela inicial do seu celular. Para Android, acesse o endereço pelo Chrome, clique nos 3 pontinhos do lado direito e selecione Adicione à tela inicial. Para iOS, acesse o endereço pelo Safari, clique no ícone Opções e selecione Adicionar à tela de início. Tá vendo como é fácil? Então aproveite e previna-se!
dúvidas no trabalho e quer consultar o sindicato? Quer saber mais sobre os serviços, atividades, benefícios e ações? Use nosso atendimento online, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5h24. Você acessa pelo site do SMC ou diretamente pelo link cimec.com.br/atendimento. Estamos à disposição para lhe atender. Siga-nos no Facebook e fortaleça a categoria metalúrgica. Cidadania, trabalho, ações inspiradoras, economia, política, serviços, atividades e muito mais. Acesse já facebook.com/metalúrgicos de Curitiba e fique por dentro. E não se esqueça, informação oficial da categoria é com a gente. Delivery na rede Fidelidade é com o SMC Pay. Com o seu SMC Pay, você realiza os pagamentos dentro da rede Fidelidade em qualquer lugar, a partir do seu celular. Assim, fica ainda mais prático fazer aquele pedido no restaurante, mercado, farmácia e receber tudo no conforto do seu lar. Você pode efetuar o pagamento previamente, durante o pedido ou no momento da entrega. E no mesmo instante, o estabelecimento já recebe a confirmação da transação realizada. Solicite o uso do SMC Pay quando fizer pedidos nos estabelecimentos da rede Fidelidade que entregam em casa. E não se esqueça, para utilizar seu SMC Pay, basta acessar pelo seu celular o site smcpay.com.br, preencher os campos solicitados e pronto. Confira previamente se o estabelecimento faz a entrega delivery. Todas as farmácias da rede fazem entrega e estão habilitadas para o uso do SMC Pay. Qualquer dúvida, estamos à disposição para lhe atender no cimec.com.br/atendimento. Agora, a nossa entrevista especial com a advogada feminista e membro da OAB Paraná, Sandra Lia Biso. É com você, Fernando. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Nós hoje temos aqui a honra de ter conosco aqui a advogada, a doutora Sandra Lia Biso, e dizer que ela é uma parceira da nossa entidade do SMC, que ela participa ativamente também da OAB, como feminista, sempre defendendo e chamando atenção para todas as causas que causam agressão à mulher. Então, ela é uma defensora e ela está sempre nas nossas atividades do sindicato, nos nossos projetos de combate à violência. E nós inauguramos a live SMC, ela fez aniversário, fez um mês ontem, doutora, porque o sindicato tinha que ver uma forma de chegar aos trabalhadores e às pessoas nesse momento de isolamento social. E o Zoom é a plataforma mais usada no planeta nesse momento e nós não podíamos prescindir dela, temos que utilizá-la. E, doutora, qual é a nossa questão aqui hoje? Sabemos que você é uma estudiosa desse tema. Nós temos visto nos jornais, temos visto especialistas colocarem artigos que, durante a pandemia, com a questão da quarentena, né, que foi o afastamento de vários trabalhadores, milhares no Brasil inteiro que ficaram em casa com suas famílias, aumentou exponencialmente a violência contra a mulher. E é sobre esse quadro, né, sobre o impacto dele, que eu gostaria que a doutora começasse conversando com a gente. É com você, doutora. Boa tarde, Gilce. É sempre muito bom, né, falar com você. Você sempre aí nos dando espaço para falar sobre esse tema que é muito sério, que é muito grave e que merece a reflexão de toda a população, principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras, porque quando a gente fala de violação de direitos, de opressão, né? A opressão que acontece no mundo do trabalho também acontece no ambiente doméstico e familiar. Né? Também acontece contra mulheres. Né? E a gente sabe que quanto mais precária a vida, quanto mais vulnerabilizada a vida das mulheres, também economicamente, elas também sofrerão mais violência. Né? Então, quando a gente fala
da violência doméstica, a gente vê que essa violência vai ter um impacto na vida dessas mulheres também no mundo do trabalho, porque também é um fator que impede a mulher de progredir, se desenvolver. A questão da Covid e desse isolamento social que veio primeiro na China, Itália, Espanha, isso veio repercutindo de uma forma muito danosa para as mulheres também, porque além do isolamento, além do risco da doença, além de todos os problemas que homens e mulheres têm, as mulheres dentro desse espaço doméstico acabaram sofrendo também mais violência. Por quê? Porque o isolamento social já é uma característica das mulheres que sofrem violência. É o primeiro sinal de um homem agressor, o primeiro sinal que ele dá para uma mulher é isolar ela, afastá-la das pessoas que ela ama, que ela gosta. E nesse isolamento imposto pela normas de segurança, nós vamos ver que as mulheres estão sendo mais vigiadas e mais impedidas de se relacionarem com as suas famílias, pais, mães, amigas, né? E isso tem acontecido muito forte. E também trouxe também o controle das finanças, né? E isso os estudos têm mostrado que as mulheres nesse período de confinamento acabaram tendo também restrições patrimoniais muito sérias, indevidas, né? Indevidas. Por quê? Indevidas, tá? Uma coisa você ter que diminuir seus gastos, enfim, ter restrições, mas o desemprego, a suspensão dos contratos de trabalho, a redução das horas de trabalho, das jornadas, isso tudo impactou significativamente no rendimento das mulheres também, não por conta das empresas, mas por conta dos seus companheiros, companheiros íntimos. Além disto, o período mais intenso, o período mais contínuo dentro de casa, as mulheres também têm um excesso de afazeres domésticos, um desnível nas tarefas domésticas. A gente fala muito do trabalho, da divisão sexual do trabalho, né? E a divisão sexual do trabalho não é só no mundo no trabalho remunerado, mas naquele trabalho que não tem remuneração, que é no espaço doméstico. Hoje mesmo eu vi uma pesquisa divulgada, que foi hoje, ou divulgada ontem, hoje, que coloca que nesses períodos as mulheres que estão desempregadas têm uma média de 20 e poucas horas de trabalho, enquanto que doméstico, enquanto que homens esse trabalho é de 10 horas. Né? Então, há uma disparidade muito grande. E isto é injusto. Né? Isto não é correto. Para além disso, Gilce, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou nessa semana uma nota técnica, e eu vou pegar aqui porque eu não conheço os de cor, em que eles dizem o seguinte: primeiro, é bom registrar que eles não conseguiram dados de todos os estados, porque os estados não forneceram esses dados. E, infelizmente, lamentavelmente, Paraná não está contemplado nessa pesquisa porque não informou os dados. Né? Então, não há justificativa do porquê disto, mas o Paraná não divulgou, não forneceu esses dados. Então, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública ele vai dizer que houve um aumento de 22,2% no número de feminicídios no mês de março e abril, considerando o período de 2009 para 2020. Ok. Além disso, a violência letal, então, nós temos, além do feminicídio, que é a morte de mulheres por serem mulheres, a morte que acontece no ambiente doméstico, praticada por seu agressor, por seu companheiro ou íntimo, marido, ou então por desprezo à condição da mulher. Nós tivemos ainda 143 mortes no Brasil
de mulheres sem que tenha se caracterizado como feminicídio. Então, a gente não sabe por quê, né? Aí o inquérito é que vai apurar. Certo. Além disso, e esta é uma grande preocupação que a gente tem, porque se houve um aumento do feminicídio, teoricamente, nós teríamos que ter um aumento das denúncias, dos boletins de ocorrência e das medidas protetivas. E nós não tivemos, nós tivemos uma diminuição. O que nos indica, ou pode indicar, que essas mulheres não estão chegando aos serviços, ou que os serviços estão se omitindo ou negligenciando no dever de tutela, de cuidado às mulheres. Então, a gente teve uma diminuição, mas nós tivemos um aumento no 180, que é o canal, o Ligue 180, que é o canal de denúncias. Então, a gente teve um crescimento de 27% de 2019. E até me permita interrompê-la nesse momento. Claro. Nós estamos aqui também buscando, né? É uma pauta nossa que deve ir ao ar na semana que vem, a deputada Cristina Silvestre, que ela aprovou na Assembleia Legislativa uma nova lei em que, durante a pandemia, né, e deve seguir depois, as mulheres podem, de casa, denunciar agressão física, só não a sexual, porque a sexual ela depende de perícias médicas, tal. Então, essa ainda é necessário que a mulher agredida sexualmente, que ela saia, né, da sua casa e que ela vai até o posto de saúde mais próximo para poder fazer lá toda a perícia, enfim, para poder colher esses dados. Mas foi um avanço, porque conversando já com a deputada, ela colocou exatamente esses dados que você falou, que eu também ouvi ontem indo para casa no carro, na Band News, a mesma coisa, porque o número de mortes aumenta, não se consegue controlar as denúncias, porque, em função da própria pandemia, elas não saem de casa. Antes mesmo, né, você que é uma especialista já sabe as dificuldades que as mulheres têm para elas chegarem a denunciar, porque elas demoram. A gente não vai nem entrar aqui nesses detalhes nesse momento. Eu já vou deixar aqui um convite para você voltar, porque esse é um assunto muito importante e que nós precisamos tratá-lo com calma, e são vários vieses e nós temos que abordá-los todos, né, para que a nossa audiência entenda tanto os nossos trabalhadores como as nossas trabalhadoras, né? Então, hoje aqui é só um começo para deixar vocês com água na boca e saber que vem mais. Então, nesse momento, essa lei aprovada ela é importante. Pelo menos a agressão física, ela já vale sendo denunciada de casa para a delegacia, né? Então, de uma forma virtual, enfim, eles criaram esses meios. Nós vamos entrevistar a deputada na semana que vem, vamos ter aqui mais detalhes também. E daí nós voltamos com você também na semana que vem. Vamos deixar alguma coisa já mais pré-agendada para a gente poder continuar. Eu quero conversar com ela e com você, porque também tem uma... Eu queria até finalizar com você agora aqui bem rapidamente. Também nós temos nesses últimos dias no Brasil tido várias manifestações, né, contrárias, claro, em relação de enfrentamento ao racismo. E nós sabemos que quando falamos de racismo no Brasil é assim, homem branco, mulher branca e depois homem negro e mulher negra. E falando aqui de feminismo, né, e de mulheres, a mulher negra, ela infelizmente está aqui, né, no último patamar, né, como pessoa, uma dignidade humana. Então, eu queria que você, em 1, 2 minutos, eu sei que é pouco, mas que você abordasse um pouquinho esse tema, né, que ele é tão grande, só para a gente fechar, só um conceito para a gente fechar, né, uma opinião sua, e a gente já deixa marcado, já previamente, para continuar essa conversa aqui, de repente, até na próxima sexta. Por favor, é com você, doutora. Bem como você disse, a mulher negra, nessa escala, né, ela está... se potencializam as vulnerabilidades. Então, nós sabemos que a mulher negra é a que menos ganha, é a que tem sempre precarizado a sua condição de trabalho, condição social, e também na questão da violência, é a mais atingida, até porque todas essas vulnerabilidades
acabam tendo como sujeito a mulher negra. Sim. Então, quando nós falamos em direitos humanos, nós temos sempre que falar primeiro, olhar primeiro para a condição desta mulher negra, que que tem que ser o nosso principal foco. Não tem como nós falarmos em desenvolvimento, em progresso e tudo mais que a gente ouve, sem considerar que essas mulheres precisam muito mais de atenção, precisam de um olhar, políticas públicas para que haja esse equilíbrio. Porque a gente sabe que se nós mulheres brancas partimos, né, quando a gente fala o homem branco está aqui, nós partimos desse patamar para chegar aqui. Nós não partimos de igualdade. Então, se a gente colocar a mulher negra aqui, ela está muito distante desse. Então, a linha de partida é outra. Né? Não tem como a gente dizer, não, mas a linha de chegada é igual. Não, não é. Então, por isso, as mulheres negras são, sim, as maiores vítimas da violência doméstica e familiar também. Também. Doutora, nós vamos ficando por aqui, mas acredite que eu estou aqui com gosto de quero mais e a nossa audiência também. Vou depois conversar com você para ver se você tem agenda para já deixar marcado, sabe? Esse nosso bloco para sexta-feira, essa coluna, porque você é uma das especialistas que nós temos aqui no estado do Paraná e nós não podemos ficar sem suas informações. A gente vai ficando por aqui, que é bem uma peninha de queria conversar mais, mas nós continuamos na semana que vem. Espero que você tenha agenda para nos atender. E foi um prazer tê-la aqui nessa nossa live, que tem só um mês de vida e que veio para ficar e para termos o prazer de apresentar aqui pessoas como você, né? Porque aqui nós defendemos o trabalhador, a trabalhadora, e nós temos um trabalho muito sério com as trabalhadoras, e é importante que elas tenham essas informações para saber como se defender. Mas eu deixo você deixar aqui uma mensagem, né, para o nosso público. Por favor, pode se despedir. Quero agradecer, parabenizar vocês. É uma forma de chegar muito mais distante e atingir um público muito maior. Essas questões são muito sérias, não é um problema, mas é um fenômeno social complexo. Falar de violência não é algo simples, resolver violência não é algo simples. Eu acredito no poder da informação, tá? Por isso eu digo que meus parabéns a vocês. Tem muita informação, eu me coloco sempre à disposição, o que vocês precisarem, a gente consegue dialogar. Pena que é tão pouco, mas esse tão pouco são gotinhas que a gente vai colocando aí nessa jornada. Então, parabéns. E assim, nós sempre temos que olhar o outro ou a outra, né? E é muito importante que a gente olhe ou que a gente consiga se colocar no lugar do outro, da outra, e não a partir do nosso olhar, da nossa visão, da nossa posição social. No momento que a gente conseguir inverter essa imagem, a gente vai entender o quanto é difícil e o quanto é possível também. Né? Então, eu sempre digo que é possível e eu não perco a esperança de um dia a gente conseguir um mundo um pouquinho melhor para essas mulheres todas e principalmente para as mulheres negras, a quem vai todo o meu respeito. O nosso respeito, porque ela nos representa, doutora, o nosso respeito, né? E eu posso falar também como mulher negra, né? Porque eu faço parte desse grande contingente e é muito importante que as pessoas assim importantes como você, doutora, esteja pensando, esteja produzindo conhecimento, que é o seu caso, com teses, né, sempre defendendo, para que a gente possa chegar aqui num mundo mais igual, né, que todos mereçamos oportunidades iguais. Doutora, foi um prazer imenso. No próximo momento, na nossa próxima pauta, um abraço para você também. Nós vamos ter um espaço bem maior. Ficamos por aqui agora e eu desejo para você um bom final de semana. Obrigada. Vocês também. Obrigada. E agora nós vamos dar uma acompanhada aqui no que aconteceu na parte da manhã no Fórum Estadual de Liberdade Sindical.
um evento super importante que está acontecendo durante todo o dia de hoje. É com você, Fernando. Trabalhando nessa questão de um isolamento, muitas delas com férias coletivas, que foi uma das demandas que nós estabelecemos para elas. Durante esse período, o sindicato se reuniu com várias dessas empresas para estabelecer um protocolo quando houvesse o retorno ao trabalho, porque sabíamos que iria ocorrer esse retorno. Nós elaboramos, pelo sindicato, um protocolo de contenção da transmissão da Covid no ambiente de trabalho. Este protocolo está sendo discutido, analisado pelas empresas, muitas empresas que elaboraram, tomaram por base esse protocolo, e nós estamos aí, nesse momento, trabalhando justamente num processo de acompanhamento, de vigilância dos casos que já começam a acontecer e que nós devemos entender que o número de casos nos ambientes de trabalho vai aumentar. Então, para ter uma ideia, nós temos aí aproximadamente 70% dos casos de Covid, da doença aqui no Paraná, são de pessoas de 20 a 60 anos. Então, 70% são pessoas em idade produtiva, então nós estamos falando de trabalhadores. Então, esta é uma questão preocupante, né, que nós temos neste momento, e que eu acho que esta ação que está sendo tomada por esse fórum é fundamental para que a gente possa realmente atuar na prevenção e nas medidas que devam ser tomadas dentro das empresas. Portanto, a participação do movimento sindical nas discussões com o governo é fundamental, porque nós temos que atuar, porque nós temos muitas empresas com vários casos, empresas de vários setores, e nós precisamos tomar medidas de saber, assim, a partir de quantos casos dentro das empresas nós vamos exigir a interdição da empresa. A doutora Margarete comentou da questão da vigilância, né? E eu queria deixar aqui algumas sugestões para finalizar para vocês. Eu acho que nós precisaríamos criar um comitê estadual sindical da proteção do trabalhador e da contenção da transmissão da Covid, aonde se discutisse questões de saúde que pudesse sair deliberações do movimento sindical em todas as categorias. E aí começar a ter definições, por exemplo, em que momento que a empresa que apresenta muitos casos, quanto percentual de 20% a 30%, 10%, vamos exigir a interdição da empresa. Criar um mecanismo de notificação aos sindicatos que hoje nós não temos. Quem sabe uma portaria da Secretaria de Saúde, que também deveria incluir, por exemplo, a participação dos cipeiros nas investigações dos casos que aparecem dentro das empresas, né? Criar um material de divulgação de todas as centrais, o único que pudesse trabalhar e ser divulgado no Paraná. Então, essas são algumas das propostas que nós temos. Nós temos aí discutido com lives permanentes, tivemos um encontro de cipeiro há 2 dias atrás, por vídeo, com quase 200 pessoas participando. Então, acho que estas são as medidas que nós devemos ter diariamente. Mas a grande importância é que o movimento sindical crie esse comitê e que participe do COI estadual, que participe dos COIs, que são os Centros de Operações de Emergência em Saúde Pública, e que a gente crie, como a doutora Margarete colocou, um manual, ou pelo menos uma orientação de vigilância em saúde, não só para a investigação das secretarias, mas principalmente capacitar os trabalhadores a fazer esse movimento dentro das empresas. Esta é a recomendação que temos da Federação e dos Sindicatos Metalúrgicos de Curitiba. Então, gente, sextou, terminou. É sempre tristinho, mas a gente vai ficar lá refletindo, fazendo maratona da live. Ai, ai, ai. Quem não assistiu durante a semana, tem que assistir durante o final de semana, sábado e domingo. Estão todas lá no Metal SMC TV. Tá, gente? Busquem o canal, que é o canal de vocês no YouTube. Metal SMC TV. E façam uma maratona.
Quem não pôde assistir o programa durante a semana, pode assistir agora e vão passando de um para outro, tá? Porque com um coletivo de trabalhadores informados, nós vamos longe, vamos além e juntos com o nosso sindicato. Um grande abraço, obrigado pela atenção, obrigado pelo aniversário, por estar com vocês, por ter comemorado ontem 1 mês de live. E vamos comemorar muito tempo, né? A gente vai ficar aqui enquanto durar essa pandemia e quem sabe a gente segue depois também, porque nós vamos estar já grudadinhos, nós com vocês. Um grande abraço e até lá, até segunda.